Hi, you! How's it going? Sejam muito bem-vindos! Hoje nós estamos na nossa quarta aula da nossa série Como Falar as Coisas no Passado Simples em Inglês. Como que eu faço perguntas, respostas, o que eu faço com o passado simples em inglês? Eu quero saber. E hoje é o dia da nossa quarta aula seguida sobre o passado simples em inglês. Se você assistiu às outras 3 primeiras aulas, estão todas elas aqui, ó. Você vai ficar mais à vontade para poder fazer essa aula aqui, porque você já vai estar mais acostumado com alguns termos. Mas show de bola! A minha sugestão é que você assista primeiro as 3 primeiras aulas em sequência para depois fazer essa. Mas é só uma sugestão. Então bora agora começar a nossa quarta aula da nossa série Como Falar as Coisas no Passado Simples em Inglês. Se alguém pergunta para você assim: Onde você foi? O que você fez? Você pagou o boleto? Onde você estava ontem? Caraca, você viu esse vídeo? Você saberia responder todas essas perguntas no passado simples em inglês e outras perguntas? Hoje, bora matar como responder perguntas no passado em inglês. Então, na aula passada, a gente viu a formação, como se faz uma pergunta no passado simples em inglês, usando esse auxiliar aí, o did. Por que eu resolvi fazer agora nessa aula, te explicar da onde veio o did, da onde que surgiu esse cara? A gente não falou nisso ainda. De propósito, na aula passada a gente fez a prática de como formar perguntas usando did. Inclusive, a gente viu alguns trechos de filme, e eu sempre vou trazer isso para vocês, por quê? Porque você vai estar exposto ao seu ouvido, ao inglês nativo que fala nos filmes, que falam no dia a dia, para a gente preparar ainda mais, sempre toda a chance que tiver, a gente preparar o nosso ouvido para ouvir o inglês nativo, porque eu quero entender o filme, eu quero entender o nativo, eu quero entender o gringo quando ele falar. Então, quanto mais treinar isso, melhor. E a gente já treinou já usando o did, questões, perguntas com did. Mas hoje a gente vai explicar de onde surgiu esse cara, de onde vem esse did. Por que eu não fiz isso na aula passada? Porque eu não quero que você fique com aquela coisa de regras gramaticais. Tem gente que engessa, tem gente que fica muito emocionalmente assim, eu não posso errar. Eu tenho que falar perfeito. Eu sou um adulto ou eu sou um adolescente, eu não posso errar. Eu tenho que falar o inglês correto. E na prática a gente faz coisas erradas no português, na gramática. Os americanos fazem coisas erradas. Vou falar disso hoje, inclusive, como eu prometi a última aula. Quando eles usam a gramática errada e usam no dia a dia. Então não quero que você fique, por isso que eu não falei isso na última aula, preso a regras gramaticais, que isso pode ser, são importantes, mas pode ser que para algumas pessoas isso engesse e a pessoa fique com medo de errar. A gente vai errar bastante, é normal, todo aprendizado, o erro faz parte do aprendizado, do crescimento, beleza? Então vamos agora saber de onde que surgiu esse cara, de onde que surgiu esse auxiliar chamado did. O did, na verdade, aqui, no nosso contexto, ele é o passado de um verbo. Qual verbo? O verbo to do, o verbo do, que é o verbo fazer. Então já vamos entrar nele. Olha aí a conjugação do verbo to do no presente. I do, eu faço. You do, você faz. He does. She does. It does. Ele, ela faz. We do, nós fazemos. You do, vós fazeis. Bonito. Ou vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. Nota aí que no presente, aqui no tempo presente, só houve diferença do verbo do para o formato does com es no final, quando você usou os pronomes he, she, it. Sempre que você usa os pronomes he, she, it nos verbos no presente, você tem alguma diferença ali na conjugação do verbo no final do verbo. Aqui, em vez de do, ficou does com es no final. Só isso. Agora, bora ver o verbo do no passado simples. I did, eu fiz. You did, você fez. He did, she did, it did, we did, nós fizemos. You did, vós fizestes. Ou então, vocês fizeram. E they did, eles ou elas fizeram. Nota que aqui no passado, o did funciona para I, you, he, she, it, para todo mundo. Todo mundo aí é did no passado. Então a gente está vendo aqui o do como verbo fazer. E o passado simples do verbo do é did. Ou seja, I do, eu faço, I did, eu fiz. Aqui é o do, o did funcionando como um verbo mesmo, como verbo. Mas na aula passada a gente já viu que a gente pode também usar o did não como o verbo principal, mas como um auxiliar.
E se ele é auxiliar, ele auxilia alguém dentro da frase, que é o verbo principal. Então tem frases que o did vai aparecer que ele não é o verbo principal, e sim ele é um auxiliar, como a gente viu nas perguntas na aula passada. Como é que funciona isso? Olha essas duas frases aqui. I did my homework. I did do my homework. Nessa primeira frase aqui, I did my homework, o did aqui, ele é realmente o verbo principal. Ele é o passado do verbo do, o verbo fazer. I did my homework. Eu fiz, é o passado mesmo. Aqui então o did, ele está funcionando como o verbo principal, beleza? Aí ele é verbo mesmo. Mas na segunda frase é diferente, ó. I did do my homework. É até uma forma mais enfática de você falar assim, ó. Eu fiz mesmo meu dever de casa. Eu realmente fiz meu dever de casa. E eles usam o auxiliar assim junto da frase na afirmativa para dar uma ênfase. Mas olha essa frase. I did do my homework. Qual é o verbo principal dessa frase aqui? É o verbo to do, é o verbo fazer. Só que antes de do, tem o did. Esse did, o que ele significa na frase? Ele não tem tradução nenhuma na frase. Aqui o did está funcionando como um auxiliar do verbo do. O que o did está fazendo aí? Ele está falando para o do. Do, você agora está no passado. Você não é fazer, você é passado. Você é fiz. Fizemos é passado, não é presente. Quem que determina que o verbo do está no passado aqui? É o did. Então, na segunda frase aqui, o did não funciona como verbo principal. Ele funciona como auxiliar do verbo principal. E o verbo principal é o do. Olha isso. I did have fun tonight. I did have fun tonight. Olha a nossa frase aí, ó. I did have fun tonight. Primeira coisa que a gente vê nessa frase, essa expressão have fun. Você não traduz literalmente. Have é ter, é o verbo ter. E fun é diversão. Então, ter diversão, a gente não fala assim em português, a gente fala se divertir, divertir-se. Então, isso que significa I did have fun. Então, have fun é se divertir, divertir-se, primeira coisa. Agora, vamos para a frase de novo. I did have fun tonight. Qual é o verbo principal dessa frase? É o verbo have, é o verbo ter. Então, se o verbo have é o verbo principal, o que o did está fazendo aí? Está funcionando como o verbo principal? Não. Está funcionando como verbo auxiliar. Ele está auxiliando o have. Aqui o have fica no tempo passado. Como o did já está fazendo essa função de colocar o verbo principal no passado, eu não preciso mexer no verbo no passado, porque o verbo já está no passado, mesmo sem mexer nele, porque o did está na frase. Essa que é a grande função do did como auxiliar. Ele auxilia os verbos principais a ficarem no passado. Falamos isso a semana passada, mas sempre é bom repetir. E a repetição é bom porque a repetição é a mãe do aprendizado. Maravilha. I did have fun tonight. Eu mesmo me diverti. E aqui você tem uma coisa mais enfática. O cara poderia ter falado a frase assim, ó. I had fun tonight. Had no passado, sem o did. I had fun tonight. Eu me diverti esta noite. Passado, have had fun. Passado, o verbo have. Mas na nossa frase, ele usou did. Então, have fica normal. Não mexe no have na conjugação. Porque o did já manda ele ficar no passado. Então, se eu falar assim, ó. I had fun. Eu me diverti. I did have fun. Eu de verdade me diverti. É que você está enfatizando. Quando você usa o did nessa frase dessa forma, I did have fun. Eu me diverti mesmo. Eu realmente me diverti. Normalmente essa frase é falada com auxiliar assim para dar uma ênfase, para você dar certeza, com certeza absoluta do que você está falando. I did have fun tonight. Então a gente vai agora praticar esse did, não como o verbo principal, mas sempre como um auxiliar para auxiliar os verbos a estarem no passado. E já vamos matar também aqui o objetivo dessa aula. Como que a gente responde as perguntas usando esse cara, positivamente ou negativamente. Assiste isso aí. Did you know about this? I did. Olha a nossa frase aí. Did you know about this? Se você viu a aula passada, é o mesmo trecho de filme, é o mesmo que a gente viu a aula passada. Did you know about this? Então já sabemos aqui. Se tem did, eu já sei que é uma questão, que é uma pergunta,
E se tem did, eu já sei que a frase está no tempo passado. E aqui qual é o verbo principal? Só para relembrar, o verbo to know, o verbo know, que é o verbo saber, o verbo conhecer. Então, did you know? Você sabia? Você conhecia? Did you know? Você sabia? Você sabia disso? Você sabia sobre isso? Beleza. Agora, olha, escuta mais uma vez como ele respondeu essa pergunta. Did you know about this? I did. Olha a resposta que ele deu aí. I did. Só isso. I did. Super simples. É chamada da short answer, que é aquela resposta curtinha. I did. Só isso. Olha a pergunta. Did you know? Você sabia? Did you know? Ele respondeu, I did. É o mesmo did da pergunta? É o mesmo cara. Só que na resposta ele simplesmente falou, I did. Como é que eu entendo essa resposta? Eu sabia, porque ele perguntou se eu sabia. Mas na resposta I did, não tem verbo, não tem o verbo conhecer ali, não tem o resto da frase. Tem simplesmente I did. O que acontece aqui em inglês? Eu estou usando o did como verbo auxiliar. Na pergunta, o verbo auxiliar did está se referindo ao verbo qual? Conhecer, saber, no passado. Agora, na resposta, quando eu uso did, é o mesmo did que eu usei na pergunta. O did aqui na resposta está buscando, está representando, está trazendo o mesmo sentido do verbo principal na pergunta, que é o verbo saber, conhecer. I did, eu sabia, eu conhecia, nesse contexto, nessa pergunta. Então o did, ele está se revestindo, está representando o mesmo sentido do verbo principal na pergunta. Isso é maravilhoso, por quê? Quando eu respondo I did, eu não preciso colocar o verbo na resposta, simplesmente o did, que já representa o mesmo verbo que foi feito na pergunta. Isso deixa a vida, o short answer, muito mais fácil. Did you know? Você sabia? Yes, I did. Sim, eu sabia. Mas eu falei did, eu não usei o verbo, mas o did representa o mesmo verbo que estava na pergunta. Isso é muito prático. Se fosse em português, alguém te perguntasse, você sabia disso? Como é que você responde? Primeira opção, sim. Segunda opção, sim, eu sabia. Você tem que usar o verbo. Ou eu não. Ou então eu não sabia. De novo, você teve que usar o verbo na resposta. Em inglês, eu tenho a opção de simplesmente não usar o verbo, nem saber se é verbo regular, irregular, nada disso. Eu simplesmente uso o auxiliar, o mesmo auxiliar que foi usado na pergunta, substituindo, trazendo a função, o mesmo significado no contexto do verbo que foi usado o verbo principal que foi usado na pergunta. Simplesmente responder I did, que significa, aqui na frase, eu sabia. Super prático, não tem que repetir verbo, muito legal trabalhar com auxiliar. Agora, ela poderia ter respondido essa frase de outra forma. Ela perguntou, did you know about this? Você sabia sobre isso? O cara poderia ter respondido, yes, I knew it. Sim, eu sabia. Só que agora, olha a resposta. Yes, I knew it. O que é knew? K-N-E-W. Esse é o passado do verbo conhecer, saber. Know. Que olha na pergunta. Did you know? É o mesmo verbo. Só que na resposta, eu não estou usando o auxiliar. Eu tirei o did. Nota lá. Não tem o did. Eu usei direto o passado do verbo to know. Que é o quê? Knew. É um verbo irregular. Know, passado, knew. Mas se eu quiser usar o verbo na forma dele regular ou irregular no passado, eu preciso saber se ele é um verbo regular ou irregular e colocar a forma certa. Aqui no nosso caso, o verbo conhecer, know, é um verbo irregular e o passado é knew. Por isso que ele respondeu, yes, I knew it. Eu sabia disso. Eu sabia sim. I knew it. Eu sabia disso. Mas aqui eu estou respondendo sem o auxiliar did. Então eu tenho que usar o verbo na sua forma no passado simples. E aí eu tenho que saber, decorado, memorizado, já naturalizado dentro de mim, o passado do verbo know, que é knew. Então aqui eu tenho duas respostas positivas para essa pergunta. Did you know about this? Você sabia sobre isso? Primeira resposta, yes, I did. Eu sabia. Show, resposta simples. Segunda possibilidade de resposta positiva, yes, I knew it. Sim, eu sabia disso. Que também é outra resposta positiva. A primeira, yes, I did, eu usei simplesmente auxiliar. Super comum, aliás, bem mais comum, bem mais direto e curto. A segunda resposta, que também é outra possibilidade, yes, I knew it. Sim, eu sabia disso.
Aqui eu não estou usando did e eu tenho que saber o formato, como se escreve, como é que se pronuncia o passado do verbo principal de qualquer verbo que eu esteja usando, seja regular ou irregular. Então eu tenho aqui duas possibilidades positivas de responder essa pergunta. De novo, did you know about this? Yes, I did. Ou então, yes, I knew it. Eu sabia disso. Mas agora, e se a resposta for negativa? Eu quero responder que não. Olha aí a primeira opção. Did you know about this? E eu quero falar, não, eu não sabia. Agora a gente vai entrar num cara que você já deve ter visto várias vezes. Você vai usar o auxiliar did e agora somado da palavra not. Did mais o not, que faz aquela contração super usada em inglês. Didn't, didn't. Pronunciei junto, vamos lá. Didn't. De novo, ó. Didn't, didn't. De novo. Alguns vão pronunciar didn't, didn't. Agora, vamos lá comigo. Didn't, didn't. Mais uma. Didn't. Mais uma contração. E o inglês adora fazer contração. Então, o did mais o not fica didn't, didn't. E então, a primeira resposta que a gente tem como opção negativa, did you know about this? Você sabia sobre isso? Eu vou falar assim, ó. No, I didn't. Não, eu não sabia. Essa é a tradução. De novo aqui, estou usando o did, mesmo que seja com not negativo, mas está puxando o mesmo significado, o mesmo sentido do verbo know, do verbo conhecer, da frase principal que me foi perguntada. No, I didn't. Não, eu não sabia. Show. Tem uma segunda opção, negativamente, que eu posso responder assim, ó. Did you know about this? No, I did not. Só isso, sem contração. No, I did not. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo. De novo, é para você fazer uma coisa mais enfática. Você tem uma certeza, quer passar uma certeza. Cara, eu não sabia mesmo. I did not. Eu não sabia. I did not. E é o mesmo sentido do did auxiliar com o mesmo sentido do verbo principal. Did you know about this? No, I did not. Não, eu não sabia. Mas será que pode ter uma terceira opção para esse negativo? Pode. A gente pode falar assim, ó. Did you know about this? Você sabia sobre isso? No, I didn't know it. I didn't know it. Oh, I didn't know it. I didn't know it. Olha aí, eu tenho aqui nessa resposta o didn't, que a gente já conhece, que é o did, mas nota a contração. E como eu estou usando o auxiliar na resposta, seja positiva ou negativa, olha o verbo I didn't know it. O verbo está no mesmo sentido do presente, do infinitivo, que está na pergunta. Por quê? Porque o auxiliar está na pergunta, auxiliando o verbo a ficar no passado. I didn't know it. Eu não sabia. Aqui o verbo know significa sabia, passado, por causa do did. Mas eu não tenho que mexer no verbo know. Então, se esse verbo for regular, irregular, e se eu estou usando o did, seja na pergunta, seja na resposta, não me interessa nem saber se esse verbo é regular ou irregular. Porque toda vez que eu uso o auxiliar, eu não conjugo o verbo. Isso é importante. Toda vez que eu uso o auxiliar, seja na pergunta ou na resposta negativa, que eu sou obrigado a usar o auxiliar, não se conjuga verbo. Então, I didn't know. O verbo know, como ele nasceu, não está na forma passada que é knew. Ele está know. Então, tem auxiliar, não mexe no verbo. Deixa o verbo em paz. Então, voltando aí para a nossa frase, para a nossa pergunta principal. Did you know about this? Você sabia sobre isso? Did you know about this? Então eu posso responder agora. Vamos pegar a mãe de fazer resposta. Eu posso dar resposta positiva ou posso dar resposta negativa. A resposta positiva, a primeira opção. Did you know about this? Você sabia sobre isso? Yes, I did. Sim, eu sabia. Segunda opção, que é mais longa. Yes, I knew it. Eu sabia disso aí sim. Na primeira opção, uso auxiliar, beleza. Resposta super curta, short answer. Na segunda resposta, um pouco mais longa, yes, I knew it. Tenho que saber a forma do passado, seja regular ou irregular, como escrever e como pronunciar. A primeira eu uso auxiliar, a segunda não uso auxiliar, mas tenho que saber qual é o passado do verbo, beleza? Maravilha. Agora, se a gente responder essa pergunta negativamente, olha aí as nossas três opções. Did you know about this? Você sabia sobre isso? Primeira opção. I didn't. I didn't. Só isso. Eu não sabia. Segunda opção. I did not. Cara, eu não sabia mesmo.
eu realmente, mais enfático, eu realmente não sabia. I did not. E a nossa terceira opção, I didn't know it. I didn't know it. Eu não sabia disso, cara, não sabia, eu não sabia disso. Aqui usando de novo o auxiliar e o verbo, como tem auxiliar na frase, didn't, não mexe no verbo, deixa o verbo em paz. I didn't know it. Poderia falar assim, I didn't knew it, gramaticalmente errado. I didn't knew it, porque o did já faz o passado, então não tenho que mexer no verbo principal. Mas nessa frase aqui que eu falei agora, I didn't knew it, além de soar estranho, os caras podem até te entender, mas vai soar estranho e gramaticalmente incorreto. Seria certo? I didn't know it. E não knew it, porque o auxiliar está na frase. Não mexe no verbo. I didn't know it. Então a gente fez aqui a nossa primeira frase tirada de um trecho de filme lá, e a gente viu como responder essa pergunta no passado simples, tanto positivamente como negativamente. 2 opções positivas e 3 opções negativas. Mas a gente precisa treinar isso mais. Olha aí, bora para a próxima frase. Did you read this? Olha aí a nossa frase aí, ó. Did you read this? Que também estava na última aula. Did you read this? Ei, você leu isso? A gente pode responder essa pergunta positivamente ou negativamente. Como é que a gente pergunta ela positivamente? Primeira opção. Did you read this? Você leu isso? Yes, I did. Sim, eu li. Estou usando o que aqui na resposta? O did, que nem fizemos na última pergunta. Yes, I did. Sim, eu li. Agora, o did aqui não significou sabia. Agora, nessa frase, o did significa li, o passado do verbo ler. Olha a pergunta. Did you read? Opa, o verbo principal é read, é o verbo ler. Então, aqui o did está se relacionando a outro verbo, ao verbo ler. Então, o que me interessa agora é o verbo ler. Did you read? Você leu? Eu respondo, yes, I did. Sim, eu li. Então, agora, nessa frase, o did está trazendo o significado, carregando o mesmo significado do verbo principal nessa frase que agora é did you read? Se você leu. Então, no passado, usando auxiliar, eu falo, yes, I did. Sim, eu li. O did aqui representa o mesmo verbo ler da frase principal, só que no passado. Segunda opção de resposta positiva. Você pode responder assim, yes, I read it. Yes, I read it. Maravilha! Aqui não estou usando o did não está na resposta. Então, se o did não está na resposta, eu tenho que saber o passado do verbo principal lá, como é que se escreve, como é que se pronuncia. Aqui nós temos o verbo read, que é o verbo ler. O verbo ler é um verbo regular ou um verbo regular? Ele é irregular, ou seja, o passado se escreve ou se pronuncia de uma forma diferente. Só que aqui o verbo read no presente, o som dele, a pronúncia no passado é read, a mesma pronúncia da cor vermelha, red. Mas você vê que escreve igual, R-E-A-D, escreve igualzinho no presente, escreve igualzinho no passado. E aí, como que eu vou saber que a pronúncia é read e quando eu vou saber que a pronúncia é read? Sempre no contexto, você nunca vai confundir isso. Por exemplo, nossa pergunta, did you read this? Eu nunca vou pronunciar did you read this? Porque read é o passado, a pronúncia no passado, mesmo que se escreva igual, mas é a pronúncia no passado simples do verbo. Só que eu estou na pergunta tem did. Então se eu falar did you read, gramaticalmente no som, né, o som gramático está incorreto. Então qual que é o certo? Did you read? Mas aqui na nossa resposta não tem o did para auxiliar o verbo ficar no passado. Então eu tenho que usar o verbo no passado mesmo. Só que aqui, coincidentemente, se escreve igual. Yes, I read it. Mas a pronúncia não é read, que é presente. É read no passado. Então o verbo no presente, o verbo ler no presente é read, no passado, read. Repete aí no presente. Read. Passado, read. Mesma pronúncia da cor vermelha. Então a segunda opção que eu tenho de resposta positiva é did you read this? Você leu isso aí? Eu falo, yes, I read it. I read it. Repete aí. I read it. I read it. I read it. Sim, eu li isso. Show de bola. E se a nossa resposta for negativa? Did you read this? Você leu isso? Eu quero falar que não. Qual a nossa primeira opção? De cara, a gente pode usar auxiliar como naquela short answer, na resposta curta.
Did you read this? Você leu isso? Eu simplesmente falo, no, I didn't. Só isso. No, I didn't. Did not, contração de novo. No, I didn't. Quer dizer, não, eu não li. Por que eu sei que é não li? Porque esse did está representando o verbo principal. E o verbo principal na frase, na pergunta, é o verbo ler. Então, no, I didn't. Não, eu não li. Segunda opção, eu posso fazer aquela coisa enfática. No, I did not. No, I did not. Não, eu não li mesmo. Não, de verdade, eu não li. Para ser mais enfático. É uma segunda opção, mas usada raramente em situações que você quer ser enfático. A primeira opção é completamente muito mais usada em formal do dia a dia. Você leu? No, I didn't. Eu não li. I didn't. A terceira opção pode ser aquela mais longa. Did you read this? Você leu isso? Eu respondo. No, I didn't read it. I didn't read it. Repete aí. I didn't read it. I didn't read it. Por que aqui a pronúncia do verbo ler é read e não é read? Read não é o passado, mas eu tenho aqui nessa frase I didn't, ou o auxiliar did está ali. Então não se conjuga verbo, deixa o verbo do jeito que ele vê o mundo, no infinitivo. É read, não é read, é read. Então, I didn't read it. Eu não li isso aí, eu não li esse livro, eu não li essa coisa, esse it que vocês estão conversando. No, I didn't read it. Não, eu não li. Uma resposta mais longa, mas até uma resposta possível. Então aqui dessa pergunta, olha o resumo aí. Did you read this? Você leu? Did you read this? Você leu isso aí? Positivamente, yes, I did. Ou então, yes, I read it. Negativamente, no, I didn't. Enfaticamente, no, I did not. Ou então a resposta um pouco mais longa, no, I didn't read it. Eu não li isso aí. Então a gente tem opções de como responder as perguntas no passado simples em inglês. Eu posso responder que sim, eu posso responder que não. E dentro do sim e do não, positivamente e negativamente, eu tenho opções. E qual delas você vai usar? Depende do contexto, da situação que você está. Você tem opções de sim e opções de não. Vamos fazer uma coisa agora. Eu quero que você pergunte para mim. Você estudou ontem? Pergunta para mim aí. Agora, fala aí, ó. Você estudou, fala em inglês, fala para mim aqui, pergunta para mim. Você estudou ontem? Como é que você começa a fazer essa frase? Primeiro você pensa, eu quero perguntar, você estudou ontem? Estudou está no passado, vou precisar do did, beleza. Então a primeira coisa que eu coloco, did. E é você, porque eu quero perguntar para você. Então é did you, beleza, já tenho minhas duas primeiras palavras na minha pergunta. Did you, beleza. Você, agora falta o quê? Verbo. Você estudou. Como é que fala estudou no passado? Estudou. O verbo estudar é um verbo regular e irregular. Você não precisa muito desse pensamento agora. Por quê? Olha quem está começando a frase. O did. E se o auxiliar está na frase, você não conjuga verbo, você nem se preocupa se é verbo regular e irregular. Isso é secundário. Então, qual é o verbo estudar? O verbo study. Repete aí. Study. Study. Então é fácil. Did you study? Pergunta. Fala para mim, pergunta. Did you study? Você estudou? Did you study? Você não mexeu no verbo, o verbo continua study do jeito que ele veio ao mundo, S-T-U-D-Y, assim que ele é. Só que como você está usando did, não precisa mexer no verbo. Did you study last night? Você estudou a noite passada? Ontem à noite? Essa é a pergunta. Pergunta para mim aí. Hey, did you study last night? Vai junto. De novo. Hey, did you study last night? Beleza, você acabou de Você formou uma pergunta e me fez uma pergunta. Agora, eu tenho opções de como responder isso. Eu posso responder positivamente, posso responder negativamente. Bora para o positivo. Me pergunta de novo. Did you study last night? Vai lá. E eu falo o seguinte. Yes, I did. Sim, eu estudei. Primeira opção, short answer, show de bola. Segunda opção positiva. Yes, I studied last night. Opa! I studied last night. Percebe que na resposta não estou usando o did. Então, para responder sem o did no passado, positivamente, eu tenho que saber
como que é o passado do verbo study. E mais uma vez, uma regrinha rápida de gramática. Study é um verbo que termina em Y. Todas essas palavras terminadas, esses verbos terminadas em Y, e antes do Y tem uma consoante, que é o nosso caso aqui, você pega o Y, pum, manda para casa do chapéu e adiciona IET. Essa é uma regra gramatical. Então, em vez de study, fica studied. Repete aí, studied. Studied. Então, study, studied. Então, na resposta, eu vou falar o seguinte. Yes, I studied last night. Esse last night é a noite passada, ontem à noite. É um advérbio lá de tempo passado. Porque se você está perguntando hoje sobre um passado, essa noite foi passada, não é agora. Até ajuda a posicionar no tempo. É um tempo passado que já passou. Eu estudei ontem, não é agora. É um tempo passado que já rolou no passado e morreu lá. Então, essa é a nossa segunda opção. Yes, I studied last night. Eu estudei noite passada. Mas eu posso ter uma terceira opção. Eu posso tentar ser enfático, falar assim, ó. Yes, I did study last night. Com certeza, eu quero ser enfático, quero falar assim. Eu de verdade estudei noite passada. I did study last night. Nota que nessa resposta eu voltei com o auxiliar, did. E o verbo study não ficou studied com IED, ficou study com Y. Por quê? Porque eu tenho auxiliar na frase. Quando eu tenho auxiliar, não conjuga verbo, deixa o verbo em paz. Maravilha, eu adoro os auxiliares. I did study last night. Eu estudei sim noite passada. Percebe que nessa opção, se eu falar assim, ó, I did study, não importa o verbo que eu coloque aqui, regular e irregular, eu nem sei o formato do verbo regular e irregular no passado simples. Por quê? Porque eu estou usando did, então não conjugo, não estou nem aí. Essa é uma grande facilidade de usar auxiliares. Os auxiliares trazem essa praticidade, né, para a língua. Yes, I did study last night. Eu estudei sim noite passada. E se eu quiser responder negativamente? Pergunta para mim de novo. Did you study last night? Vai. Eu vou responder a primeira negativa. No, I didn't. No, I didn't. Eu não estudei. Did trazendo o mesmo sentido auxiliar do verbo principal. No, I didn't. Não preciso repetir o verbo. No, short answer, super comum. Primeira opção, super comum. No, I didn't. Não estudei. Segunda opção negativa. No, I did not. Did you study last night? Você estudou noite passada? Eu quero ser enfático. No, I did not. Não, eu não estudei. Não fiz nada, eu não estudei. Ou seja, uma forma mais enfática. You did, novamente, né, trazendo o mesmo sentido do verbo principal da frase principal. Beleza. Posso ter uma terceira opção? Posso. Aquela mais longa. Did you study last night? Você estudou noite passada? Eu falo o seguinte. No, I didn't study last night. I didn't study last night. Percebe que nessa resposta, novamente, eu tenho did, mesmo que seja no negativo, didn't. E eu tenho study. Espera um pouquinho, que agora está pegando aqui. Vamos lá. I didn't study last night. Percebe que I didn't study. Study está na forma normal, S-T-U-D-Y. Não tem ED no final, porque não me interessa ser regular e irregular, porque eu tenho did na resposta. I didn't study. Eu não estudei last night, a noite passada. Show de bola. Então, mais uma vez, a mesma pergunta. Did you study last night? Eu posso responder positivamente, negativamente. Positivamente, yes, I did. Yes, I did study last night. Com certeza. Ou então negativamente. No, I didn't. No, I did not. Ou então, no, I didn't study last night. Beleza? Agora vamos para a próxima. Me faz uma pergunta para mim. Pergunta se eu fui na academia na semana passada. Como é que você começa? Você pensa assim, se você foi na academia, foi é passado, então essa frase é no passado. Então eu vou começar com did, beleza. E é você, did you, você alguma coisa. Agora eu preciso de um verbo. Como é que é o verbo foi? Aliás, o verbo ir, né? É o verbo go. Então, did you go? Já sei. Did you go? Você foi. Maravilha. Então, até aqui, certinho.
Você foi, did you go, para a academia semana passada? Did you go to the gym last week? Did you go to the gym last week? Repete aí. Did you go to the gym last week? Vai lá. Me pergunta aí. Hey, did you go to the gym last week? Maravilha? Primeira coisa importante nessa pergunta. Essa palavra gym em inglês quer dizer o quê? É academia. Sabe essa academia que você vai ficar forte, parrudo, tudo, quer ficar sarado, tudo, verão chegando, aquela coisa? Ou seja, essa é a academia. Gym é a academia que você vai malhar, fazer exercício, tratar da saúde. Você quer ficar em forma. Show de bola. Então, como é que eu falo em inglês academia? O nome academia em inglês, academy, é isso aqui, ó. Academy no inglês é uma escola, uma instituição, uma sociedade que tem treinamento, que vai estudar ciência, que vai estudar artes, esse tipo de coisa. Então me pergunta de novo, did you go to the gym last week? Você foi à academia semana passada? Me pergunta aí, did you go to the gym last week? Agora posso responder sim ou não? Vamos para o positivo. Yes, I did. A nossa pergunta padrão, mais curta, mais short answer, mais usada. Yes, I did. E quer dizer, sim, eu fui. Segunda opção, I did go. Eu fui mesmo. Eu realmente fui. I did go. Eu fui, beleza? Ou você pode ter uma terceira opção, mais comprida, um pouco mais completa. Did you go? Você foi? Eu respondo, yes, I went to the gym last week. Eu fui para a academia na semana passada. Aqui, qual a resposta? Qual a lance da resposta? Tem did nessa resposta? Yes, I went. Não tem o did. O auxiliar não está aqui. Então, eu sou obrigado a colocar o verbo go no seu passado simples. Qual é o passado do verbo go, o passado simples? É went. Percebe que go, went, você não repete nenhuma letra, é um verbo super irregular. Não tem aquele ed dos verbos regulares no final. Então, o passado de go é went. E nessa resposta positiva, se eu quiser responder assim, sim, did, yes, I went, eu tenho que saber sim o formato e a pronúncia do verbo go no passado simples, que é went. Aí eu tenho que memorizar ou já ter naturalizado isso de tanto usar, que eu acho o caminho mais correto. Yes, I went to the gym last week. Sim, eu fui para a academia na semana passada. Beleza? Me pergunta de novo agora. Did you go to the gym last week? Vai lá. Agora eu vou falar que não, negativamente. Primeira opção, no, I didn't. Não, não fui. No, I didn't. Resposta short answer, super usado. Primeira opção, no, I didn't. Não, não fui. De novo aqui, o did, o auxiliar, puxando o mesmo sentido do verbo principal da frase, da pergunta, que é go. No, I didn't. Segunda opção, eu posso fazer uma resposta um pouquinho mais longa. Eu posso falar assim, no, I didn't go to the gym last week. Eu não fui para a academia na semana passada. Eu não fui. I didn't go. Agora percebe que o go voltou para a frase como ele veio ao mundo sem conjugar, sem nada, porque eu tenho did de novo, mesmo que seja negativo, didn't, mas ele faz com que o verbo principal fique no passado. I didn't go. Eu não fui. Você poderia ter falado I didn't went. Nossa, chega até dói no ouvido. Não faz sentido, gramaticalmente errado. Vão te entender? Vão, mas vai sair bem estranhão. I didn't go, eu não fui, e não I didn't went, não faz sentido, porque o did já faz o verbo principal ficar no passado, então deixa o verbo em paz. Show? I didn't go, eu não fui. E como eu disse na semana passada, os nativos também usam gramaticalmente de forma incorreta algumas coisas aqui que a gente já viu, que daqui a pouco eu vou falar como que eles usam incorretamente, gramaticalmente errado, essas frases aqui. Mas antes disso, já vou te falar isso, fica até o final. Mas antes disso, vamos para o nosso desafio. Bora ver algumas perguntas aí no passado simples em inglês e já respondê-las bonito, respondê-las tanto positivo como negativamente. Mas eu prefiro fazer isso com o quê? Com trechos nativos. Eu quero que você treine toda a chance que eu puder te dar de você treinar o seu ouvido com inglês nativo, inglês dos caras enrolado, aquele todo
bem gringo, bem nativo, bem colado mesmo, melhor. Eu quero que você pratique cada vez mais. Então, já que a gente vai praticar algumas perguntas, vamos socar aí umas perguntas feitas por nativos, beleza? Escuta a pergunta aí, já vamos começar. Olha a primeira. Did you drink today? Did you drink today? Olha a nossa pergunta aí. Did you drink today? Escuta de novo. Did you drink today? Did you drink today? Qual é o verbo principal? O verbo drink, o verbo beber. E a did está no passado. Você bebeu hoje? Beleza. Como é que a gente responde positivamente? Primeira opção. Did you drink today? Você bebeu hoje? Yes, I did. Sim, eu bebi. Segunda opção. Yes, I drank today. Yes, I drank today. Nesse caso, eu preciso saber o passado do verbo, porque o did não está na frase. Qual é o passado do verbo drink? É drank. Drank. Yes, I drank today. Sim, eu bebi hoje. Tem uma terceira opção que pode ser mais enfática? Pode ser. Hey, did you drink today? Você bebeu hoje? Yes, I did drink today. Eu bebi mesmo hoje. Eu realmente bebi hoje. Para ser enfático. I did drink. Percebe que não é drank. É drink, ou seja, é o presente do jeito que ele veio. Não mexe no verbo porque você tem o auxiliar na frase. Yes, I did drink today. Eu bebi mesmo hoje. Beleza. E se eu quiser responder negativamente, did you drink today? Primeira opção, no, I didn't. Eu não bebi. Segunda opção, um pouco mais longa. No, I didn't drink today. Eu não bebi hoje. Perceba que o drink está do jeito que ele veio ao mundo. D-R-I-N-K. Não conjuga, não mexe no verbo. Porque você tem o quê? Você tem o auxiliar na frase. I didn't drink. Não pode ser I didn't drunk. Não faz sentido. I didn't drank. Não faz sentido. I didn't drink. Eu não bebi hoje. Beleza? Mais uma frase. Escuta aí. Did she hurt you? Did she hurt you? Olha a nossa frase aí. Escuta de novo. Did she hurt you? Did she hurt you? Ela te machucou? Bora responder isso positivamente. Primeira opção. Did she hurt you? Ela te machucou? Yes, she did. Ela, né? She. Yeah, she did. Sim, ela me machucou. She did. Segunda opção. Yes, she hurt me. Yes, she hurt me. Ela me machucou. Agora nessa segunda opção, yes, she hurt me, não tem o did. Então eu tenho que saber qual é o passado do verbo hurt. Como é que é o passado do verbo hurt? É hurt, escreve igual, pronuncia igual, show de bola. Então se eu falar, yes, she hurt me, ela me machucou, não tem o auxiliar, não tem o did, então eu tenho que saber qual é o passado desse verbo. Aqui no caso, hurt, escreve igual, com a mesma pronúncia. Mas espera aí, será que eu não vou confundir com o presente? Não, porque se fosse presente, ela me machuca, she hurts me. Lembra do he, she, it no presente? O verbo sempre tem alguma diferença. Hurt fica com S, hurts. Mas aqui não tem hurts, não tem S. She hurt me, então é passado. Yes, she hurt me. Ela me machucou. Beleza? E eu posso fazer uma terceira opção mais enfática, falar, ela me machucou mesmo. Como é que ficaria? Yes, she did hurt me. É o did, usando agora para dar uma enfatizada. Sim, ela realmente, ela de verdade me machucou. Yes, she did hurt me. Beleza. Essa é uma opção que você vai usar quando você quer dar uma ênfase muito grande. Agora vamos responder essa mesma pergunta negativamente. Não. Did she hurt you? Ela te machucou? Primeira opção. No, she didn't. Ela não me machucou. She didn't. No, she didn't. Segunda opção, um pouco mais longa. No, she didn't hurt me. She didn't hurt me. Estou usando auxiliar e o verbo volta para a forma o quê? Como ela veio ao mundo, não se conjuga, não se mexe nele. Agora bora para a nossa última frase. Did you buy groceries? Did you buy groceries? Did you buy groceries? Escuta de novo. Did you buy groceries? Did you buy groceries? Olha aí, qual é o nosso verbo dessa frase? O verbo principal? Buy é o verbo comprar. Buy. Did you buy? Tem did, é passado e é pergunta. Did you buy? Você comprou? Essa palavra aí, groceries, como é que a gente traduz groceries? É como se fosse mantimentos. É aquela compra que você faz, eu não diria supermercado, mas eu diria numa mercearia, num comércio menor. Você compra batata, compra feijão, compra ali a manteiga, pão, algumas coisas para você comer, os mantimentos para você usar na sua casa.
E essa palavra groceries, ela tem duas pronúncias. Grocery, grocery, ou então grocery, grocery. Então a nossa pergunta é, did you buy groceries? Você comprou mantimentos? Você fez uma compra ali? Você comprou mantimentos? Como é que a gente responde isso? Positivamente, yes, I did. Simples, a nossa resposta mais simples. Yes, I did. Sim, eu comprei. O did aqui substitui, traz o sentido do verbo principal, que é o verbo comprar. Yes, I did. Segunda opção positiva. Eu quero responder assim. Sim, eu comprei mantimentos. Como é que eu falaria isso? Yes, I bought groceries. Esse bought, ele é o passado de qual verbo? Do verbo buy. Se eu não estou usando o auxiliar, eu tenho que saber o passado, como é que se escreve, como é que se pronuncia o passado desse verbo. E o verbo buy é um verbo regular. O presente é buy e o passado é bought. Repete aí, bought. Simples, né? Bought. Buy, bought. Então, se eu quero responder sem usar auxiliar, sim, eu comprei mantimentos. Yes, I bought groceries. Yes, I bought groceries. Aqui, então, você tem que saber o passado, seja do verbo regular e irregular, como é que se escreve, como é que se pronuncia no passado. Posso fazer aquela mais enfática? Sim, eu comprei mesmo, eu realmente comprei mantimentos. Yes, I did buy groceries. I did buy groceries. Aqui eu tenho did. Então o verbo volta para a sua forma normal, não conjuga, deixa o cara em paz. Você quer ser enfático? Yes, I did buy. Eu comprei mesmo, ok? E se eu quero responder isso negativamente? Já sabemos, né? Did you buy groceries? Você comprou mantimentos? Como é que você responde? No, I didn't. Não, não comprei. Segunda opção, um pouco mais longa. No, I didn't buy groceries. I didn't buy groceries. Eu não comprei mantimentos. Como eu estou usando auxiliar, o verbo volta para a sua forma normal, sem conjugar, deixa o cara em paz. I didn't buy. Eu não comprei. I didn't buy groceries, ok? Então a gente praticou aqui um pouquinho como é que a gente responde perguntas no passado simples do inglês, tanto positivamente quanto negativamente. Lógico que a gente precisa de muito mais prática para que isso fique naturalizado. E aí aquele envolvimento com o inglês, assistir aulas, fazer exercícios, praticar principalmente falando isso, ouvindo filmes, você colocar o seu ouvido à disposição do inglês, realmente se enfiar nesse inglês. Mas eu vou te deixar aqui, antes de acabar, 3 coisas para você fazer. Mas antes disso, deixa eu responder aquela pergunta lá, aquela coisa que eu falei. Tem coisas que gramaticalmente os nativos fazem nesse negócio de passado que a gente está vendo, que é gramaticalmente errado. Quer ver? Escuta isso aqui. You went there too? You went there too? You went there too? Você percebe que tem uma coisa errada? Você sente que tem alguma coisa errada aqui? Certo seria, hey, did you go there? Você foi lá? Did you go there? E eu posso responder assim, yes, I went. Eu fui. Aí eu tenho que saber o passado do verbo irregular, que é o go. Yes, I went. Eu fui. Só que aqui ele está usando went, sem did, sem nada, na pergunta. Querendo perguntar assim, você foi lá também? Em vez de falar, did you go there too? Ele falou o quê? You went there too? Você foi lá também? You went there é como se fosse uma frase afirmativa. Não é pergunta, é como se você estivesse afirmando. You went there. Você foi lá. Mas a entonação é de pergunta. You went there too? Você foi lá também? A entonação é de pergunta, a intenção é de pergunta. Gramaticalmente incorreto? Sim. Mas os caras usam pra caramba. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que já falava inglês há muito tempo, eu falei assim para eles, cara, por que eles fazem isso? Eu aprendi que é assim, então isso é gramaticalmente errado, não faz sentido. Por que eles fazem assim? Olha a resposta que ele deu. Ele falou o seguinte, ó, porque eles são nativos, eles podem. Lógico que a resposta não é bem essa, mas ele quis dizer o seguinte, chega um momento que você vai saber as regras que você vai usar corretamente. A partir desse momento que você tem consciência de que do jeito correto de usar, do jeito corretinho de usar, tudo bem? Aí você pode o quê? Quebrar a regra. Então você primeiro aprende a regra, usa tranquilamente, mas aí você sabe quebrar a regra e você sabe que você está quebrando a regra. Então é como se fosse um erro consciente, mas aí você está muito mais seguro. A gente também faz isso em português.
todos os idiomas têm esse lance de você quebrar as regras gramaticais, porque o inglês falado do dia a dia, ele é uma língua viva. A língua, ela sofre influências da cultura do povo, das nuances, das coisas de moda que acontecem na televisão, influências principalmente nas redes sociais, criando bordões e talvez assassinando, matando as regras gramaticais. A gente sabe o que é correto, mas o pessoal usa isso durante o dia a dia. Eu posso usar assim também? Pode usar, porque esse é o spoken English, é a língua falada, como o pessoal fala. E você vai ver isso muito em filme, você vai ver isso na conversa com um gringo, com um americano, com um nativo, você vai ver isso na Netflix, nos vídeos, muito comum isso. As pessoas usam e isso virou senso comum. Olha mais um aí. Ó. You bought that? You bought that? You bought that? Você comprou isso aí? Será que o certo não seria Did you buy that? Gramaticalmente correto? Mas você vai ouvir assim esse desvio gramatical, essa quebra de regra gramatical pelos nativos. You bought that? Você comprou isso sem usar o did. Você vai ouvir isso. Ou seja, o que a gente faz com essa situação? A gente vai ouvir isso em filmes, a gente vai ver em seriados, no papo com um gringo. Você vai com certeza ouvir isso. E eu uso esse tipo de linguagem quando eu estou conversando em inglês, mesmo sem querer, porque isso está naturalizado dentro da gente. E isso vai acontecer, seja com português, com inglês, com qualquer idioma, ok? That's it! Essa foi a nossa quarta aula nessa nossa saga, nessa nossa série de como que eu uso o inglês no passado simples, fazer perguntas, fazer respostas, e a gente vai ter mais aulas nesse mesmo assunto. A gente vai ficar fera nesse lance de fazer perguntas e respostas usando o passado simples do inglês. Mas antes de acabar, eu vou ter 4 vídeos, trechinhos curtos, como a gente sempre faz nas aulas finais, no final das aulas, para você ouvir e escrever, deixar nos comentários, praticar a sua escrita no inglês. Deixa aí nos comentários as 4 respostas que você vai ouvir na sequência. Coloca 1 e o vídeo 1, 2, a resposta do vídeo 2, na sequência, ok? Mas antes de acabar, eu não poderia deixar de convidar você para fazer parte aqui, a gente está crescendo, vem fazer parte aqui da nossa família do Teacher Brown, e você aí se inscreve no canal, e a gente sempre repete isso, é uma repetição, sempre acontece isso, mas quando você deixa um like, e principalmente quando você deixa um comentário, o algoritmo do YouTube entende o seguinte, pô, esse conteúdo é legal, as pessoas estão se interessando, pô, vou mandar para mais gente, e aí mais gente pode ser beneficiada com todas essas aulas, beleza? A gente vai ter mais aulas nessa mesma sequência dos verbos no passado. Eu quero que você manje completamente de como fazer perguntas, respostas, como usar isso na fala do dia a dia, no seu inglês do dia a dia, o passado do verbo. Como é que eu faço pergunta e resposta, ok? Agora, antes de acabar, fica aí com as nossas 4 frases, escreve aí 1, 2, 3, 4 e as respostas do jeito que você ouvir, ok? See you on the next one. Yes, she did. No, I did not. Oh, yes, I did. Oh, yes, I did. No, I didn't. I didn't.